a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Pode se assentar. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao meu Deus pela rica oportunidade de estar aqui nesta noite, muito especial para mim, muito importante. Quero agradecer, em segundo lugar, ao pastor Haroldo, que tem dado essa oportunidade para nós, jovens e adolescentes. Sou muito grato ao meu pastor, ao anjo da igreja, também aos meus pais, da Igreja do Senhor. Nesta noite eu quero deixar claro que eu não sou nenhum pregador, mas eu sei dizer que Jesus é santo, santo, santo. Aleluia. Que não há outro igual a Ele. Glória a Que Deus. nesta noite aquilo que eu falar não seja de mim, mas que seja o Espírito Santo de Deus me usando apenas para ser um ministro nesta noite. Amém? Peço também que os irmãos abram a vossa Bíblia no Evangelho de João. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos encontraram? Uma passagem bem conhecida. Procuro sempre seguir pelo caminho seguro, pelo Evangelho de Jesus, pois nós, seres humanos, sempre erramos, sempre falhamos, então procuro sempre seguir pelo Evangelho de Jesus, a qual eu tenho mais segurança. Então, por isso, eu escolhi essa palavra segundo a direção de Deus. E é uma palavra que fala sobre a cura de um cego de nascença, capítulo 9. Capítulo 9 de João. Aleluia. Vocês encontraram? Glória a Deus. Amém. O título da mensagem é A Cura de um Cego de Nascença. Porém, eu coloquei como tema desta palavra, após os adolescentes cantarem essa palavra, cantar o louvor, falava sobre tua presença. Então, eu coloquei como tema que Jesus, tua presença é o meu remédio. Amém? Aleluia. Que diz assim a palavra de Deus: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Quem passou a igreja? Jesus. E ele viu o quê? Um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. E untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este. E outros, parecesse com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Amém. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra que conta de um dos milagres de Jesus. Mas de antemão eu queria introduzir esta palavra com uma pequena ilustração, né? Como cristão, eu coloquei aqui, como cristão autêntico, seremos desafiados todo dia, porém sempre sairemos vitoriosos. Podemos comparar com uma partida de futebol. Uma partida de futebol? Como assim?
A nossa vida espiritual ela é igual uma partida de futebol, né? O jogo representa o nosso dia a dia. O jogo representa o dia a dia, né? E os nossos adversários são as lutas, as perseguições, as lutas, as nossas dificuldades diárias, né? Coloquei aqui também que o capitão e o treinador é sempre Jesus e o nosso Espírito Santo, né? Está sempre ali nos orientando, nos dando um direcionamento, guiando os nossos passos para que a gente possa seguir e trilhar um caminho perfeito, né? Chegar ao nosso foco, ao nosso resultado. E qual é a recompensa? A nossa recompensa é o troféu. Porém, na vida secular, em uma partida de futebol, o troféu é um troféu de ouro, um troféu talvez que se corrompe, né? Porém, nós como cristãos, a gente tem um foco. O nosso foco é o que? É o céu. Então, a nossa luta diária, as nossas perseguições, a gente consegue driblar como? Com as orações, driblar também com o jejum. Então, se a gente ter foco no nosso céu, que a gente um dia vai encontrar Jesus Cristo, a gente vai receber o nosso troféu. O nosso troféu é o nosso galardão, que não se corrompe, que ouro não se compara, mas é um galardão que Jesus tem preparado para nós. Então, assim como na vida secular, né, os jogadores assim têm um foco ali de receber o seu troféu e voltar para sua casa. Porém, nós como cristãos receberemos o nosso galardão e um dia estaremos para sempre na nossa casa celestial. Então, nesta noite eu quero dizer para você que a gente tem que sempre ter foco, não desistir do nosso foco. Como o hino das irmãs foi falado, em tempos de guerra, nunca pare de lutar, nunca pare de adorar. Então, que nesta noite vocês possam entender esta palavra, pois assim como esse cego enfrentou os seus adversários, a multidão, né? Porque quando Jesus passa por um lugar, certamente a multidão acompanha, né? Então, aqui não está escrito na palavra, mas se a gente for pensar, Jesus era um homem que não tinha defeitos, não tinha falhas. Então, aonde Jesus passava, ele tinha milagres, né, para conceder àquele que tinha fé. Então, creio eu que quando o cego estava prostrado, né, talvez em um canto, ele talvez se sentiu pequeno, né? Pois no meio daquela multidão, creio eu que aquele cego pensou: poxa, ninguém vai me ver, eu estou aqui prostrado. Mas quando a gente leu aqui, Jesus passou e viu aquele cego de nascença. Talvez você chegou aqui dizendo que ninguém te vê, que você talvez não é ninguém, mas quando você entrou aqui, Jesus passou e ele te viu. Então eu quero dizer para você que você é importante para Deus. Então não abaixe sua cabeça, não desanime, pois Jesus ele vai conceder a tua vitória, vai conceder o teu milagre, amém? Estudando um pouco também sobre um cego, né? Eu fui buscar um pouquinho, fui olhar como que é a vida de um cego, né? Antigamente, na época de Jesus, o cego ele era considerado como uma pessoa que era castigado pelos seus pecados, né? A cegueira, no caso, seria o castigo de um pecado, né, de Deus. Então, hoje em dia, eu estudei o histórico, né, de um cego. Naquela época, o cego ele era deixado de lado, não tinha inclusão social, mas hoje a gente pode comparar, a gente pode perceber a diferença, né? Que hoje em dia a gente tem uma inclusão social quando a pessoa ela é deficiente visual, né? Da mesma forma que esse cego aqui, ele se achava prostrado, não incluso na sociedade, mas Jesus viu ele. Então, isso quer dizer que não importa quem você seja, não importa a sua situação, Jesus ele está vendo você. Então, creia que Jesus ele vai conceder o teu milagre, a tua vitória nesta noite. E basta ter fé, igreja, basta você crer, pois a fé é o que move as montanhas, né? Nós cristãos
somos movidos pelas orações, pela graça de Deus e também pela fé. Amém? Também quero esclarecer algo para os irmãos aqui sobre essa carta, né? Essa carta foi escrita por João. Os irmãos saibam que João ele foi um discípulo amado de Jesus, né? Que se a gente for percorrer a Bíblia, o Evangelho, a gente sempre percebe que Jesus ele era um homem chegado João era um homem chegado a Jesus, né? Então, se a gente for parar para perceber, esta parábola, este milagre, é o único que conta nos Evangelhos, né? Então, é um milagre aqui que João ele relata, pois naquela época, segundo o testemunho, os presbíteros da igreja da Ásia Menor pediram que João escrevesse essa carta, né? Pois naquela época existia uma luta muito grande entre os cristãos e os não cristãos, né? Pois existia uma heresia no meio daquele povo. Então os presbíteros da igreja da Ásia Menor pediu que João escrevesse essa carta para defender, para refutar, né? Para defender a Jesus, a vida de Jesus. Então essa carta foi escrita para defender e refutar a heresia a respeito de Jesus, né? Então, João ele escreveu essa carta para que a igreja naquela época e também para nós nos dias de hoje possa crer que Jesus ele foi enviado de Deus, né? Então, que nesta noite a igreja possa entender o foco desta mensagem, né? A gente sempre deve levar em consideração que Jesus ele é o nosso mestre, ele é o nosso amigo, como foi falado, ele é o nosso guia, ele é aquele que nos orienta. Então a gente sempre tem que olhar para Jesus, pois ele é o nosso amigo. Então eu também queria falar algo aqui, pois eu creio que o cego desta história, ele recebeu um milagre por uma estratégia, né? Qual estratégia seria essa? A oração. A oração é nada mais do que a gente falar com Deus, falar com o nosso Pai Celestial, né? Nós somos o Filho e Deus é o nosso Pai Celestial. Então a oração é uma conversa entre o Filho e o Pai. Então eu creio que esse cego ele recebeu o seu milagre através de uma oração, né? Uma oração, pois nada mais é do que uma conversa com o nosso Pai. Então eu creio que aquele cego ele clamava, né? Já que ele não via, então o que restava era clamar, pois ele não sabia onde Jesus estava. Então ele clamava, creio eu, para que Jesus escutasse a sua voz, para que Jesus fosse ao encontro deste homem, para assim receber o seu milagre, né? Então, nesta noite eu queria dizer para a igreja que a oração é o nosso porta-voz, né? A oração é o nosso porta-voz para falar com o Senhor, e que nesta noite a gente possa sempre ter o foco que a nossa vida ela é sustentada pelos pilares da vida do cristão, né? Que é a oração, que é a adoração, é o louvor, é o jejum. Então o cristão ele é movido, ele é sustentado por essas bases, né? Então eu também queria relatar algo aqui, pois quando Jesus passou por essa cidade, creio eu que a multidão acompanhava, né? E talvez o cego estava lá jogado, talvez sem foco, sem fé de que o seu milagre não iria acontecer, né? E Jesus passou por aquela cidade e viu o cego. Eu queria falar algo para vocês nesta noite. Talvez você esteja no canto, ou talvez você esteja com o seu pensamento que ninguém te vê, que você talvez não vai receber o seu milagre. Porém aqui tem algo interessante, né? Que quando Jesus chegou ao lado de quando Jesus chegou ao lado do cego, talvez o cego não estava vendo, né? Jesus chegou ao lado do cego
e o cego não estava vendo. Porém, eu quero dizer para a igreja que no silêncio, Jesus está trabalhando por você. Porque quando Jesus chegou ao lado do cego, talvez ele não estava vendo e não estava ouvindo. Porque Jesus foi chegando ali perto dele e ao mesmo tempo ele foi fazendo a mistura ali, né? Cuspiu no chão, fez o lodo. E nesse trabalhar, o cego não estava vendo, né? Nesse trabalhar, o cego não estava vendo, mas Jesus ele já estava trabalhando. Então isso eu quero dizer para a igreja, que no silêncio, e talvez você não esteja vendo, mas Jesus está trabalhando ao seu favor. Então que nesta noite, assim como o cego, você possa ter fé, você possa crer, mesmo que você não esteja vendo, mas Jesus está trabalhando ao seu favor, tá? Então que nesta noite você tenha essa certeza que Jesus, Ele é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Redentor e que Ele vive para todo sempre. Outra coisa também que eu quero deixar para a igreja aqui, trazendo também para o lado da oração, né? Porque creio que esta palavra também ela remete à oração, pois creio que o cego ali clamava a Jesus, então isso seria uma forma de oração. Então, os discípulos, quando estavam com Jesus, eles pediram apenas uma coisa a Jesus. Eles passaram quantos anos? Quem é bom de Bíblia? Quantos anos os discípulos passaram com Jesus? Quantos tempo? 3 anos, exatamente. Vamos pensar bem, se os discípulos passaram 3 anos com o homem mais perfeito do mundo, com o homem que não tinha pecado, com o homem que era, naquela época, e que continua sendo hoje, o homem que, ao tocar nele, a gente recebia os milagres, né? Se os discípulos, que eram os alunos de Jesus, pediam uma coisa para Jesus, eles poderiam pedir muitas outras coisas, né? Poderiam pedir, talvez, ouro, prata naquela época, enfim, não sei como que era a vida naquele tempo, né? Talvez poderia pedir para que voassem, talvez, pois eles estavam ao lado de Jesus, o homem mais perfeito do mundo, mas eles pediram apenas uma coisa. E que coisa é essa? Jesus, ensina-nos a orar. Isso quer dizer o quê? Que com a oração você consegue tudo. Com a oração você consegue o seu milagre. Com a oração você consegue a sua bênção. Com a oração você consegue chegar a lugares altos. Então não adianta você pedir coisas materiais. Busque primeiro a Deus, fale primeiro com Deus, pois Ele vai alcançar, vai ao teu encontro e você vai receber aquilo que você pede. A palavra de Deus diz que a gente deve buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, que nesta noite a gente possa falar com Deus, que a gente possa crer que Jesus é o nosso Salvador e que através da oração você receba o seu milagre, assim como aquele cego recebeu o seu milagre. Amém? Também quero concluir aqui a minha palavra. Quero dizer que a oração ela leva a gente a lugares altos, a lugares importantes. Então, que a gente possa ter, né, na nossa vida cotidiana, na nossa vida cristã, uma vida de oração, que a gente possa ter um relacionamento mais com Deus, pois Jesus ele é o exemplo para nós, né? Jesus ele orava, Jesus ele buscava a Deus. É algo interessante que uma vez o nosso pastor falou aqui, que Jesus quando passava, a multidão acompanhava. Então, Jesus ele não tinha tempo para orar quando a multidão acompanhava. Então, o que ele fez? Ele foi ao monte orar, pois no monte ele tinha mais tranquilidade para orar, ele tinha mais paz para orar. Então, eu quero dizer para você que talvez você não consiga orar, mas vai para o seu quarto, feche a porta e ore a Deus, que Ele vai te ouvir, Ele vai ao teu encontro, pois Jesus ele é o nosso exemplo, e Jesus ele é
é o nosso espelho, né? Então, que nesta noite vocês guardem esta palavra no coração de vocês. Confesso que eu falei aquilo que estudei, falei aquilo que o Espírito Santo me impulsionou, me orientou, né? Talvez você queria uma outra palavra, mas eu creio que a palavra de Deus ela não volta vazia. Glória a Deus. Então, guarde esta palavra no seu coração, pois Jesus ele foi ao seu encontro. Talvez você não esteja vendo, mas Jesus ele já está trabalhando por você, assim como ele trabalhou na vida do Senhor. Amém? Neste momento eu quero pedir para que os jovens cantem um louvor. É um louvor que fala de oração, né? Então, que nesta noite você feche os seus olhos, que nesta noite você possa entregar tudo aquilo que você tem para falar com Deus, né? A oração é o nosso porta-voz, como já foi falado aqui. É um hino que vai falar de oração, que na oração a gente encontra aquilo que nós precisamos. Então, fale com Deus neste momento. Fale que você é dependente, assim como o hino foi falado, né? Que a gente é dependente para viver, que a gente é dependente para andar. Se Jesus não estiver em nossas vidas, nós não somos nada, né? Pois a graça de Deus ela nos basta. E como foi falado também hoje de manhã, que a gente pode tirar das nossas fraquezas a força, pois Jesus, o nosso Deus, está conosco. Jesus é o nosso refúgio, Jesus é a nossa fortaleza. Então, se você estiver fraco, se você estiver desanimado, fale com Deus, pois Ele é a nossa força e Ele vai te sustentar. Amém? Os jovens podem já cantar.